Branca de Neve, uma história infantil fofa sobre uma princesa, uma maçã e alguns anões? Só que não. Se você acha que é uma história só para crianças, prepare-se para mudar de ideia. É revelador analisar os simbolismos ocultos, as mensagens subliminares e os temas surpreendentemente adultos de Branca de Neve. Eu sou o Rick Xeren e os contos revelados de hoje vai te surpreender. Você já parou para pensar que os contos de fada vão muito além de simples histórias infantis? Essas narrativas atemporais carregam significados profundos e abordam temas universais. Mais do que entretenimento, os contos de fadas funcionam como um espelho da nossa própria jornada, refletindo desafios, emoções e aprendizados que nos acompanham ao longo da vida. O que se esconde por trás do conto? Branca de Neve atravessou gerações, consolidando-se como um dos arquétipos mais reconhecíveis da cultura ocidental. Mas seu significado vai muito além da história de uma jovem que come uma maçã envenenada. Branca de Neve, sobre um olhar contemporâneo, deixa de ser apenas um conto infantil e se torna um espelho das contradições e imposições enfrentadas pelas mulheres. O que essa história realmente nos revela sobre beleza, poder e envelhecimento? Ao explorarmos suas camadas mais sombrias, podemos perceber quanto esse conto continua ecoando em nossa sociedade. É um dos contos de fada mais icônicos. Seus significados vão muito além da história de uma jovem que come uma maçã envenenada. E a pergunta que se coloca é: por que essa história continua tão relevante? Um dos aspectos mais marcantes de Branca de Neve é a relação entre a protagonista e a Rainha Má. O espelho mágico simboliza um padrão de beleza imposto às mulheres, onde a juventude é um critério essencial. Na realidade, a narrativa pode parecer complexa, mas na essência é bastante direta, abordando a conexão entre a madrasta e o espelho. A fama de Branca de Neve ganhou proporções maiores devido à animação dos estúdios da Disney no passado. Se refletirmos bem, toda a história gira em torno da relação da madrasta com a sua própria imagem. Espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todas? O espelho inicialmente responde negativamente. E nesse instante, tudo está em harmonia. O reino, o rei, os anões, Branca de Neve, a floresta, a madrasta. Porém, ao afirmar que há alguém mais bela que a madrasta, ela se transforma em uma bruxa. Destrói o espelho, contrata um caçador que ordene que ele mate Branca de Neve, trazendo seu coração. Em suma, ela experimenta um choque e é tomada pela inveja, motivada por sua obsessão pelas aparências. Quando o espelho declara Branca de Neve a mais bela de todas, a rainha se sente ameaçada. A partir desse momento inicia-se um embate que simboliza a pressão estética imposta às mulheres. Quando são jovens e belas, elas são valorizadas. Ao perderem essa juventude, tornam-se descartáveis. Além de uma questão de recusa a limites, essa narrativa aborda um narcisismo patológico que rejeita a passagem do tempo. Não admite que a idade possa ofuscar sua aparência juvenil. Aqui entramos em um dos aspectos mais polêmicos do conto. A Rainha Má pode ser vista como uma metáfora da sociedade que pune mulheres por envelhecerem. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço. Enquanto jovem, ela detém o poder. Mas conforme a idade avança e a juventude de outra mulher se torna mais evidente, sua posição se fragiliza. Isso reflete a pressão que muitas mulheres sentem para parecerem sempre jovens, recorrendo a procedimentos estéticos, a um esforço incensável para retardar os sinais do tempo e até sacrifícios extremos. A única forma de a rainha manter seu status é eliminando aquela que representa um ideal de beleza mais fresco e desejável. A madrasta da Branca de Neve pode ser vista como uma figura que representa o sistema patriarcal internalizado, onde a mulher mais velha sente-se ameaçada pela juventude da mais nova. A obsessão com o espelho e a busca pela superioridade estética refletem uma sociedade que reduz o valor feminino à aparência e à juventude.
o que pode ser visto como uma forma de opressão sexual e objetificação. Branca de Neve representa o arquétipo da mulher pura, ingênua, virtuosa e passiva. Sua pele branca e juventude simbolizam a ideia de pureza como a maior qualidade feminina. Em contraste, a Rainha Má exerce poder e busca controle sobre seu destino, sendo retratada como a vilã. Esse padrão reforça a ideia de que as mulheres devem ser dóceis e submissas para serem valorizadas. Mas será que essa visão ainda persiste nos dias de hoje? Ela pede o coração de Branca de Neve para poder saboreá-lo. O canibalismo é um tema presente em diversas histórias. A presença do canibalismo se dá pela crença de que devorar carne humana é algo odioso. Todas as narrativas, a bruxa precisa morrer, ela precisa ser condenada, e é fundamental persuadir o público de que sua morte é justificada. Quando o espelho revela que existe beleza mais linda que a dela, a madrasta quer destruir Branca de Neve pelos seus atributos de beleza. Mas o caçador a poupa justamente por causa desses atributos. E como foste tão boa para esta pobre velhinha, vou contar-te um segredo. Ao ignorar avisos dos anões, estaria questionando a autoridade? Ou seria por mera curiosidade que ela abre a porta à bruxa diversas vezes? Na primeira, com as fitas para amarrar bustiers sexys. Na segunda, com um pente envenenado. E aqui temos dois símbolos da vaidade presente na história. Depois ela abre a porta uma terceira e derradeira vez com a famosa maçã envenenada. Dessa vez os anões não têm êxito em ressuscitá-la. E ela cai. Agora eu serei a mais bela! O caixão de vidro novamente mostra o tema da vaidade. Aqui que aparece o príncipe, seu voyeurismo e perversidade velada, especialmente nas versões mais antigas do conto. Embora na versão popularizada pela Disney o beijo seja retratado de forma romântica, algumas interpretações revelam um lado mais sombrio desse ato. É muito louco e tão normalizado o príncipe ficar fascinado pelo seu corpo aparentemente morto dentro de uma caixa de vidro, e ainda mais pedir aos anões para levá-la consigo como se fosse um objeto precioso a ser observado. Essa obsessão por uma mulher adormecida e incapaz de reagir pode ser interpretada como uma forma de voyeurismo e necrofilia simbólica, onde ele se apaixona por uma imagem inerte. O príncipe não conhece Branca de Neve profundamente, nunca construiu um relacionamento com ela, e mesmo assim se sente no direito de beijá-la. Isso pode ser visto como uma metáfora para o abuso do poder masculino sobre a mulher. O príncipe, quando analisado sob essa ótica, não é um herói romântico tradicional, mas um personagem cuja obsessão por Branca de Neve levanta questões sobre desejo, controle e consentimento. Sua atitude pode ser interpretada como um reflexo de uma sociedade que por muito tempo normalizou a passividade feminina e a apropriação do corpo da mulher. Na verdade, não foi o beijo do príncipe que salvou a moça. Como o esquisito príncipe gostava de admirar a moça morta no caixão de vidro, os criados tinham que levar de um canto a outro em todos os cômodos em que o príncipe ia. Um deles, num ataque de fúria, deu um tapa nas costas de Branca de Neve, que finalmente desentala o pedaço de maçã em sua garganta e volta à vida. E imediatamente ela se casa com um príncipe que mal conhece. No casamento real, a bruxa madrasta é convidada e acaba morrendo com requintes de crueldade, vestindo sapatos de ferro incandescentes. A Rainha Má pode ser vista como uma metáfora da sociedade que pune as mulheres por envelhecerem. O destino da rainha no final do conto é revelador e pode ser interpretado como uma mensagem de que mulheres que tentam desafiar o tempo, prolongar sua juventude ou exercer poder de forma independente serão castigadas cruelmente. Essa leitura reflete uma crítica aos padrões de beleza e às pressões sociais que fazem com que muitas mulheres
temam o envelhecimento e se sintam descartáveis à medida em que envelhecem. Como homem, acho importante questionarmos essas narrativas e refletirmos sobre como elas influenciam a forma como vemos e tratamos as mulheres na sociedade. Será que mesmo depois de séculos essa história ainda se repete? Você acha que já superamos essa visão ou ainda estamos presos nesse ciclo? Será que ainda perpetuamos essa ideia de que beleza define o valor de uma mulher? Como podemos mudar essa mentalidade? Muito obrigado por sua atenção. Se inscreva no canal e deixe um comentário. Obrigado.